Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje. Em pesquisa, Lula empata com Bolsonaro. A César o que é de César. As pesquisas não mentem, mas podem ser manipuladas. Sabemos que para os empresários, Bolsonaro é o cara. Na pandemia, Bolsonaro queria todos os negócios abertos e funcionando. O resultado, mais de 600 mil mortes, segundo especialistas, 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Bolsonaro virou garoto propaganda da cloroquina, mesmo com a Organização Mundial da Saúde afirmando que a cloroquina é contraindicada no tratamento da Covid. Mas o governo Bolsonaro queria comprar 400 milhões de vacina com $1 de propina por dose. Fomos salvos pela denúncia na CPI da Covid, que indiciou Bolsonaro por 9 crimes. Bolsonaro manteve a dolarização dos combustíveis implementada por Michel Temer, mesmo com os brasileiros recebendo seu salário em real. Ele tripudiou sobre os brasileiros, prometeu na eleição de 2018 a gasolina a R$ 2,50 e o gás a R$ 35. Se elegeu e não cumpriu. Para 2022, Bolsonaro prometeu os combustíveis mais baratos do mundo, mas perdeu a eleição para Lula. Como cidadão brasileiro, entrei com denúncia no MPF contra Bolsonaro por estelionato eleitoral, mas o MPF arquivou a denúncia. Bolsonaro, como deputado, declarou na Globo que queria fuzilar a FHC por vender estatais e petróleo. Porém, como presidente, ele tentou privatizar todas as estatais em plena pandemia. Ele vendeu a BR Distribuidora, a segunda maior empresa em faturamento do Brasil. Pasmem, a empresa foi para o tucano e ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo César Coelho. O que ele disse na Globo era uma grande mentira, uma armação para prejudicar o Brasil e favorecer os tucanos. Bolsonaro vendeu grande parte do pré-sal e queria vender metade das refinarias da Petrobras. Em vídeo anexo, ele afirmou que não privatizaria a Eletrobras, mas entregou a empresa aos golpistas das Americanas. A Eletrobras é uma questão de segurança nacional e não pode ficar na mão desses grupos, disse Luiz Nassif, que propõe que Lula anule a venda. Bolsonaro perdeu a eleição para Lula em 2022. Pasme, segundo a revista Veja, em reunião com o senador Marcos Duval e o deputado federal Daniel Silveira, Bolsonaro pretendia anular as eleições, prender o ministro Alexandre de Moraes, afastar Lula, o presidente eleito, e se manter no poder. Segundo a PF, os bolsonaristas pretendiam prender também o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles planejavam matar por envenenamento ou bombas Lula, Alckmin e Moraes. A então presidente do STF, Rosa Weber, chamou os manifestantes de 8 de janeiro de terroristas. Já Bolsonaro quer anistia para os terroristas de 8 de janeiro. Bolsonaro levou o Brasil de volta ao mapa da fome, de onde os governos do PT haviam tirado o país. No governo Bolsonaro foi instituído o ano da fila do osso. No governo Lula 3, o preço da carne caiu e o consumo aumentou. Lula abrasileirou e reduziu os preços dos combustíveis. No governo Bolsonaro, o desemprego bateu recorde. No governo Lula 3, o desemprego fechou 2023 em 7,4%,
com a menor média anual desde 2014. Nos governos do PT, o salário mínimo voltou a ter aumento real, algo que Bolsonaro havia interrompido. Não só isso, a massa salarial dos trabalhadores brasileiros no governo Lula cresceu. Os governos do PT levaram o Brasil à sexta economia no mundo, superando a Inglaterra. Com Bolsonaro, caímos para a 13ª posição. Agora, com Lula 3, subimos para a 8ª posição, superando a Itália. Só resta ao governo do PT trabalhar para melhorar ainda mais nas pesquisas. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.